estavam em Decápolis, que era uma região à esquerda do Mar da Galileia, onde era uma região que era predominantemente gentia. E então Jesus e seus discípulos voltam para a Galileia, e a palavra diz que quando Jesus e os seus discípulos chegam do outro lado, havia uma grande multidão esperando eles. E junto dessa multidão havia Jairo, que a Bíblia diz ser um homem importante da sinagoga, um dos principais da sinagoga. E quando Jairo encontra Jesus, a Bíblia fala que a primeira coisa que ele faz não é pedir, não é conversar diretamente. A primeira coisa que Jairo faz é se prostrar diante de Jesus, como um ato de humildade, reverência. E é muito interessante, porque as sinagogas naquela época, eles não compactavam com. Eles não eram amigos de Jesus. Eles não tinham a mesma visão. Eles viam Jesus como mais como um herege, não um pregador, não como um mestre. Mas Jairo, mesmo pertencendo à sinagoga, sendo líder de sinagoga, ele se prostrou a Jesus. 25. Então, certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, gastado tudo quanto ela tinha, nada lhe aproveitando isso, nada adiantou, antes indo ao pior. E aqui a Bíblia apresenta, em paralelo à história de Jairo, ela apresenta outro personagem muito importante nessa história, que é a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela havia 12 anos, ela já tinha 12 anos com uma enfermidade, e essa enfermidade, a pior do que a parte física, era a parte social que essa mulher sofria. Essa mulher, de acordo com a lei de Moisés, ela era considerada impura. Ela não podia conviver em sociedade, não podia frequentar sinagogas. Imagina as irmãs da nossa igreja, que gostam de conversar pouco, né? Então, essa mulher não podia ter família, não podia conviver com pessoas. E isso era horrível, né? Para a vida dela. Mas, como a gente vai ver nos próximos versículos, essa parte da vida dela está prestes a mudar. Versículo 27. E ouvindo falar que Jesus veio por detrás, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. 29, perdão. Não, 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. 29. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, então, essa mulher que há 12 anos estava enferma, ela já havia gastado tudo que ela tinha. Ela, ao escutar sobre Jesus, ela teve a oportunidade, irmãos, de mudar a vida dela. E num ato de fé, essa mulher foi atrás do milagre dela. Ao escutar que Jesus estava perto, ela foi e tocou nas suas vestes. E aqui a gente tem um bom ensinamento, principalmente sobre fé, mas a oportunidade que Deus deu para ela. Ela, como impura, ela não podia viver em sociedade, muito menos entrar no meio de uma multidão. Mas ela aproveitou a oportunidade que Deus deu para ela. Ela não teve medo. Talvez tivesse medo, mas ela teve coragem o suficiente e fé no milagre dela para ela poder alcançar. Amém. Isso é algo muito interessante. Porque quantas vezes a gente já escutou irmãos reclamando, por exemplo, de uma campanha na igreja? Já escutei irmãos dizendo assim: mas mais uma campanha? Todo mês tem isso, todo mês é mais uma campanha. O que
acontece? O pastor tem tanta criatividade para evitar a campanha. Mas não, irmãos. Às vezes é Deus querendo te abrir uma oportunidade para você ser curado. Muitas vezes a pessoa ora por algo e na oportunidade que Deus abre, uma campanha que Deus abre, a pessoa não comparece nas campanhas. A gente tem que saber abraçar a oportunidade que Deus dá para a gente e ter fé que só Jesus pode dar o nosso milagre. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. 29 é o tema. E logo Jesus, conhecendo que saiu em virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? 31. E disseram-lhe os seus discípulos: Não vês que a multidão te aperta? E o Senhor ainda pergunta: Quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isto, para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada de seu mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus sabia que dele havia saído poder e ele faz a pergunta: quem havia tocado ele? Os seus discípulos, consequentemente, eles não entenderam a pergunta e acharam como um deboche. Mas aquela mulher, quando ouviu Jesus dizendo isso, ela sabia que era para ela, porque ela teve fé para provocar o milagre dela. E a Bíblia diz que quando ela percebeu o que Jesus estava falando com ela, a primeira coisa que ela fez, assim como Jairo fez, antes de se explicar a Jesus, ela se prostrou em Jesus. Ela teve humildade, reverência, e se prostrou diante de Jesus. E dessa forma, Jesus confirmou o milagre dela. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do seu mal. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera a Jairo: A tua filha está morta. Para quem falas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Aqui é muito interessante, porque Jesus havia acabado de fazer um milagre na mulher, mas logo veio uma notícia triste, né? Principalmente para Jairo. Sua filha havia morrido. Talvez Jairo, até tivesse perdido um pouco a esperança dele, que Jesus estava no caminho, mas parou para socorrer a mulher